Então, nesse ponto, se a gente acredita que o cristão, ele precisa, né, e ele deve representar Cristo no que ele fizer, em qualquer esfera da sociedade, a gente tem que estar envolvido na política. Não tem como tu ser cristão e defender o aborto, por exemplo. Então, como que eu cristã, que defendo a vida, vou defender e vou votar em alguém que defende o aborto? Não, assim, essa lógica ela não fecha. O candidato a prefeito ele nunca vai existir. Mas quando a gente olha, quem é que eu devo eleger então? Aquele que minimamente defende coisas parecidas e que se mostra coerente, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma reeleição, a pessoa que está concorrendo a uma reeleição, ela não tem que me prometer nada. Ela tem que me mostrar o que já foi feito, entende? Se não foi feito, provavelmente tchau. Não vai fazer, né? Exato, né? Então, assim, o cristão, a gente tem que levar isso a sério. É isso aí, PDC está no ar. Estamos aqui para mais um episódio desse que é o nosso podcast semanal. Conversas interessantes, pessoas incríveis aqui, sempre histórias impactantes. A gente aprende muito, a gente é tocado, né? Todas as vezes que a gente tem essas conversas aqui. Eu tenho certeza que você também, então... Eu peço aí sempre para você, compartilha com os teus contatos. Poucos segundos, você envia aí para os teus contatos. Se tem abençoado a tua vida, vai abençoar alguém. Não esquece também de comentar e de curtir. Por que a gente sempre pede isso, né? Porque são as métricas aí das redes sociais. Quando você comenta, quando você curte, né? O YouTube, por exemplo, entende a relevância do vídeo e compartilha isso com mais pessoas. Então não esquece de fazer isso. Você já nos ajuda demais fazendo isso aí. Então vamos lá para esse papo de hoje aqui. Comigo aqui então, hoje, a Cris Maia. Como é que tu tá, guria? Tudo certo? Tudo bem, pastor. Tô bem. É uma honra, de verdade, assim, estar aqui e fazer parte desse teu projeto, que é muito legal. PDC, né? A gente já tá aqui faz algum tempo, tem sido bênção, é sempre muito legal essas conversas, né? E eu já tô há um tempo para ter esse papo aqui, falar um pouquinho sobre política, né? E política é um assunto que no meio evangélico, no meio cristão, não é tão bem aceito, né? Toda vez que a gente toca nesse tema é que nem colocar a mão no vespeiro, né? Mas eu sempre faço, antes da gente entrar assim profundamente no assunto, e aí, claro, tu vai explicar por que a gente vai falar de política e tudo mais, mas eu sempre faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui. A primeira pergunta é: como é que foi a tua experiência com Jesus? Como é que foi a tua conversão? Quando é que Jesus entra aí na tua família, entra na tua vida? E como é que foi isso? Se tu puder contar aí pra gente. Bom, eu cresci, nasci, meus pais já eram convertidos, inclusive já participavam aqui da igreja, né? Então eu digo que eu nasci aqui não literalmente dentro da igreja, mas eu nasci e cresci aqui. Eu infelizmente, por um lado, felizmente por outro, eu te vi pequenininha, né? Então assim, infelizmente eu me sinto um velhinho, né? Porque eu te vi pequenininha, né? Eu me lembro quando tu namorava com a Vanessa, eu particularmente me lembro de ser aquela criança chata que ficava pentelhando as pessoas, incomodando. Então eu cresci assim no ambiente da igreja. Em um determinado momento meus pais se afastaram e eu era adolescente. E eu lembro o dia assim que eu genuinamente aceitei Cristo quando eu era muito pequena, com 6 anos mais ou menos. Eu estava no sítio assim com meu pai, a gente morava num sítio, e ele, enfim, sempre falava, e eu sempre questionava muita coisa, sempre fui de questionar assim. E eu perguntei, tá, pai, mas então eu quero aceitar Jesus, tal. E eu lembro muito bem do dia que eu fiz essa oração. Mas, claro, era muito pequena quando meus pais se afastaram da igreja, então eu também me afastei junto. Fui para fora da igreja, vivi no mundo, enfim. E isso não é um mérito, pelo contrário, eu vejo isso como um demérito. Mas foi o que aconteceu. E em um determinado momento eu comecei a sentir assim, Cristo me chamando, assim, eu ouvia claramente. E eu ouvia assim, Deus falando comigo e falando que eu deveria voltar, e que se eu não voltasse eu iria morrer. E não era morrer assim, tipo, vai morrer? Não, tu vai morrer de vida mesmo ali. Eu tive algumas experiências, assim. Teve um ano que eu sofri, acho que 3 acidentes de carro. É mesmo? E tudo junto, assim. Sim. E então, era uma coisa que era nítido, porque Deus já tinha falado comigo e eu já estava postergando, assim, vinha postergando.
E aí, casualmente, eu tava tendo retiro de jovens da igreja no final de semana e o meu carro tava batido. Porque tinha acontecido acidente, fazia acho que umas 2 semanas. E eu pensei, poxa vida, não queria sair, porque não queria ir para longe, era verão, não queria gastar, mas também não queria ficar em casa, uma situação assim. E o pessoal falou, eu mandei mensagem, né? Falei, como é que tá aí o retiro e tal, para os meus conhecidos que estavam no retiro. O pessoal, não tem bola de futebol, tu traz uma bola, vem, tá legal e tal, tu vai te divertir. E aí eu fui assim, com o coração bem, na verdade, bem duro, na verdade, muito duro, para ser sincera. E Deus pegou meu coração, assim, foi tudo muito diferente do que eu esperava. Eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Eu sempre me dei bem com todo mundo aqui, mesmo estando fora, mas a recepção que eu tive lá foi diferente. E aí eu lembro que eu ainda falei, minha mãe, leva roupa, se tu quiser dormir. Minha mãe já orando, né, louca pra que eu voltasse pra igreja. Já preparando, já. E eu pensando assim, não, só vou lá e vou voltar. Mas eu vou levar. E aí eu lembro que chegou de noite, assim, teve o culto, e aí eu lembro que Deus, assim, trabalhou ali, mas eu ainda tava assim, né, meio resistente. E eu, não, vou ficar e tal, tudo bem. Qualquer coisa eu durmo até dentro do carro, não tem problema. Sim. E daí foi no outro culto ali de manhã, até quem pregou foi o pastor Eduardo, que estava com a gente na época. E eu me lembro, assim, eu lembro da música que tocava, eu lembro da letra, eu lembro de como Deus falou comigo. E ali eu voltei totalmente diferente. E eu lembro que foi uma mudança, assim, incrível, porque minha fisionomia mudou na hora, assim. Eu tenho uma foto minha de sexta-feira. Eu não fui pro retiro na sexta, eu fui no sábado de tarde. Eu tenho a minha foto do final do retiro de domingo. Parece outra pessoa, é outro rosto, assim. E dali em diante que eu fui me redescobrindo o evangelho, na verdade, né? Porque o conhecimento ali, a palavra, tu até tem da infância, a base, mas tu vai redescobrindo, né? Reconhecendo, enfim, e tendo intimidade com Deus, que é bem diferente, né? Sim, é como se fosse uma base mais teórica e agora tu começa a ter uma vivência prática, né? E começa a fazer sentido. Sim. Que idade mais ou menos tu tinha quando isso aconteceu, tu lembra? Quando eu voltei ali pro retiro, eu devia estar com os meus 19. 19. Sim. 20. Tu citou uma coisa que me chamou a atenção. Tu disse que teve um tempo que tu foi viver o mundo, né? As coisas do mundo. Eu acho que isso é interessante a gente até comentar, porque tem muito jovem que tá nesse assim, essa bifurcação da vida, né? Tem muitos que são criados na igreja, mas eles têm aquela coisa assim de querer viver o mundo. O que te chamou a atenção assim para ir para o mundo, ou o que talvez não te chamou a atenção na igreja, que te fez sair, vamos supor, né? Na verdade, eu digo que eu acabei parando no mundo, mas nada me chamou a atenção. É que uma falta, né? E aí talvez fique o recado para os pais, né? Porque meus pais, eles se afastaram da igreja. Eu tinha, acho que na época, uns 11 anos, mais ou menos. Então, se eles não vinham, eu não vinha. Sim, automaticamente. Né? Então, a gente fazia bastante programas em família no final de semana. Mas aí vai chegando ali a adolescência, enfim. E daí tu também tem os amigos da escola. Tu não vem mais na igreja. Eu comecei a andar com esses amigos. Então, na verdade, para ser muito sincera, não teve nada que me atraiu no mundo. Foi mais um vácuo. Foi um buraco mesmo. Sim. Né? Que ali, de tempo, foi preenchido pelo que me era disponível na época. E claro, daí depois, quando acho que minha mãe voltou primeiro, assim, voltava, assim, não vinha, mas estava voltando. Mas aí tu já tá envolvido, né? E daí pra tu voltar, tu também tem uma série de questões. Tu sente vergonha, tu não quer também largar algumas coisas. E tu pensa, o diabo ele bate muito forte nessa tecla daí de que a gente não é mais merecedor, de que tu... Enfim, já pecador e tal. Não a gente é mesmo, né? Mas ele bate muito forte nessa tecla. Então, na época, eu pensei, nem vale a pena voltar, porque não vai. E tudo que eu sempre gostei, na verdade, estava aqui. Sabe? Continua aqui. Então, foi um vácuo mesmo. Sim. Tu vê, é interessante isso, até conversar e pensar sobre isso, ver a tua perspectiva, porque isso fala muito com as famílias hoje, né? Porque, veja, um vácuo que acontece daqui a pouco na casa, na família, pode gerar isso, assim, até a falta realmente de intimidade, de ir na igreja, de ter amigos na igreja. Tu vai ter amigos no mundo, tu vai ter amigos fora, acaba que uma coisa substitui a outra, né? É interessante isso.
Mas assim, quando a gente fala de política, e de novo eu digo, né, é o assunto espinhoso para muitos cristãos. Né? Tu esteve envolvida, por exemplo, no último pleito aqui no município, né? Tu foi candidato, pode falar um pouquinho sobre como é que foi essa tua experiência também. Mas, juntando isso, eu queria fazer uma pergunta que é: por que o cristão devia se interessar por política? Por que o cristão devia se envolver com isso? Porque eu acho que esse é o ponto, né? Para mim, importante para as pessoas, né? Porque o cristão não gosta que se fale em política. Muitas vezes, até o pastor... Isso foi interessante, que no meio desse pleito, que tu participou, inclusive... O pastor perguntou para a igreja quem gosta de política ou se a igreja devia... E todo mundo falou que não, ninguém queria se envolver com política, acha que a igreja não sei o quê. Então, assim, por que o cristão deveria se interessar por política ou se envolver com política, na tua visão? Assim? O pleito em si foi uma loucura, né? Eu tô com um bebezinho de 5 meses, então foi muito corrido. Foi mais um pontapé mesmo, e que eu fui jogada, empurrada, mas foi bem interessante, assim. E o cristão, ele deve ocupar todas as esferas da sociedade. A gente já costuma falar sobre isso, né? Então, a palavra... Tem um cafezinho aqui pra ti depois. Tá. Obrigada, pastor. Mas, assim... A Bíblia, ela sempre mostra que Deus, no Antigo Testamento, ele escolhia, por exemplo, os reis que iriam governar. Os reis eram pessoas ungidas, né? Até em Deuteronômio 17, se eu não me engano, fala que quando eles entrassem na terra, eles iriam querer alguém para que governasse, então que não fosse um forasteiro, que fosse alguém ungido por Deus, enfim. E a gente vê Deus preocupado com isso. Se Deus não se preocupasse, ele ia deixar escolher e não iria ungir ninguém, e vocês se viram. Sim. Né? Então, nesse ponto, se a gente acredita que o cristão, ele precisa, né, e ele deve representar Cristo no que ele fizer, em qualquer esfera da sociedade, a gente tem que estar envolvido na política. Óbvio, a gente tem esse conceito de que político é tudo ladrão, política não presta. E, assim... Talvez hoje, né, a maioria aqui no Brasil, mas não são todos, né? Não são todos. E quanto mais os bons eles se ausentarem, os maus eles vão tomar conta, né? Eu acredito, assim como tu, e acredito que a maioria dos que são cristãos estão nos ouvindo, que Cristo vai voltar, esse mundo aqui vai ficar para trás e a gente vai ter que caminhar mais perto aí para o apocalipse acontecer. Só que até lá, a gente pode fazer escolhas que vão nos auxiliar a viver bem esse período, né? Então, a gente não pode ser negligente e deixar com que os maus, eles governem para os bons, porque nós seremos impactados. A política, ela impacta tudo. Ela impacta o momento que tu acorda, o salário que tu ganha, ela vai impactar a escola que teu filho vai estudar, vai impactar a tua saúde, tudo. Ela engloba tudo. Né? Tudo está ligado e conectado à política. Então, nesse aspecto, como que eu, né, um cristão, que acredito que sou povo escolhido de Deus, sacerdócio real, né, acredito que eu tenho que ser um embaixador do reino, como é que eu vou deixar um local, uma esfera sem atuação? Essa eu não quero entrar. E vou abandonar, Sim. Entende? Não tem como. A gente não pode pensar assim. Porque, na verdade, é mais fácil pensar assim. Justamente por talvez ser algo mais complexo, um pouco, o nosso cérebro, de maneira geral, é preguiçoso, né? Então, a gente... escolhe o caminho com menos resistência. Exatamente. Então, é melhor nem dar bola. E por isso que a gente, cada dia mais, tem que estar, né, dentro da política. Os cristãos, a gente sabe, a Bíblia fala, a gente vai ser perseguido, isso faz parte, e é isso aí, é para isso que a gente está aqui, glória a Deus. Mas... Então, a gente tem que estar batalhando para modificar isso, né? Dentro da nossa possibilidade, dentro, né, disso, a gente tem que lutar, né? A gente tem que estar presente para que, enfim, as próximas... A gente não sabe quando... A gente fala, Jesus está próximo. Mas Jesus está próximo há muito tempo, né? Mais de 2000 anos. Então, assim, pode ser amanhã, que eu acho que não... Mas pode demorar muito mais tempo. E aí, tipo, tu tem filho, eu tenho filho, como é que vai ser? Como é que vão ser as próximas gerações, né? Cristo, ele se importava com tudo, né? Como eu disse, Deus, ele se importa com o governo,
né? Tanto que o reino de Deus, ele é um reino, ele tem uma escala de autoridades. Então, se Deus ele se importa com isso, como a gente não vai se importar? Sim. Né? Sim, tem uma hierarquia, né? E assim, a polis, né? A gente vem lá de trás, né? Se a gente for pensar aquele pensamento greco-romano, fala da cidade, do lugar onde a gente vive, né? E a gente encontra também nas escrituras pessoas que... Daniel é um grande exemplo disso, um grande estadista, né? Que, inclusive, permeou vários reinos, não foi nenhum só, né? Foram 2 ou 3 reinos onde Daniel foi um cara extremamente importante naqueles reinos, né? E, claro que eu creio que muito do pensamento das pessoas, principalmente o cristão, vem disso que tu citaste, que é o fato de haver muita corrupção, muitos maus exemplos, né? Mas existem boas pessoas, a gente tem que ter essa visão também. Eu tive boas experiências com algumas pessoas, né? Eu lembro que teve uma oportunidade de trabalhar um pouco na prefeitura, né? Um trabalho bem simples lá, mas eu tive uma grata surpresa que eu vi pessoas trabalhando de verdade. Então, tipo, aquela ideia que a gente tem, assim, que todo funcionário público, toda pessoa... ninguém quer trabalhar. Realmente existem esses exemplos, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, eu vi pessoas preocupadas em fazer um bom trabalho, dedicadas, né, e tal. E isso me alegrou. Eu olhei para aquilo com esperança. Poxa, tem pessoas que querem fazer. Tem pessoas que têm vontade, né, que fazem... que estão ali se dedicando, não estão ali só para um ganho pessoal. Elas querem realmente contribuir para a sociedade e tudo mais. E também tem isso que tu disseste também, que é a questão de que tudo é política, né? Alguém decide, né? No final Alguém vai decidir. Exato. No final do mês, alguém vai decidir a quantidade de impostos que eu estou pagando e o que vai me sobrar, né, no fim do mês. Também, todos os impostos, escola e tudo mais. Então, fica esse recado mesmo para os cristãos, né? A gente precisa pensar mais, né? Ter um pensamento mais crítico no sentido de um crivo melhor, né? Se envolver mais e tal. Como é que foi para ti o pleito em si, assim, se envolver nessa... disputar para vereadora, né? Não, foi bem interessante, assim, na verdade eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu acabei começando a campanha tarde já, começando a campanha, com a campanha começando, normalmente as pessoas fazem pré-campanha, enfim, mas nesse período eu tava, a recém tinha ganhado o bebezinho, enfim, e tava focada ali nele, e eu já tinha comentado com o pessoal que eu falei, olha, eu não tenho certeza se eu vou mesmo, porque eu não gosto de me comprometer com algo que eu não possa cumprir. Então, eu falei, olha, eu preciso que essa criança nasça, que meu filho nasça, porque a gente sempre espera que o bebê vai nascer ótimo, maravilhoso, saudável, perfeito. Mas a gente nunca sabe. Sempre pode haver uma surpresa. Então, eu não sabia também se eu ia conseguir concorrer, né? Claro. Então, eu falei, vamos esperar. Quando ele nascer, eu vejo como vai ser. Tudo ok, como aparentemente está. Aí eu concorro, ok. Se não, daí eu caio fora, né? Mas foi bem legal, assim. Eu encontrei, acho que, pessoas bem dispostas também a fazer, né? A maioria não teve muito êxito no pleito também, mas acho que isso faz parte, isso não tira o mérito, né? Como tu disse, assim, eu fiz o melhor que eu podia fazer ali, eu sei que Deus ele tá no controle de tudo, então foi muito legal, eu conheci pessoas muito boas, assim. Tem o lado ruim da política, que sempre tem. As pessoas, elas são escorregadias, por assim dizer, né? Tem interesses, né? Tem interesses. E então... E elas têm muito essa coisa da velha política, né? E eu falei muito, assim... se tu precisa que eu te prometa algo pessoal, assim... As pessoas vinham, né? Eu fui entregar panfleto um dia ali na casa de carnes de um amigo meu. Tu vai pagar o churrasco? Tipo, nem quero teu voto. Eu não quero o seu voto, porque para mim não é esse tipo de eleitor que eu quero. Que vai me eleger esperando que eu vá dar algo em troca, porque eu não vou dar. O que eu vou dar eu vou tentar fazer o melhor trabalho que eu posso fazer de fiscalização, de criação de leis e projetos para que o nosso município ele avance, né? Mas algo pessoal eu não tenho como prometer. Claro.
né? Então, Sim. assim, eu encontrei de tudo. Eu encontrei gente muito querida, assim, muito disposta e honesta também a fazer um trabalho limpo. Encontrei muita gente querendo correr por fora, né? Enfim, e ganhar benefícios. Eu não tinha nada para oferecer, não tenho nada para oferecer. Eu já falava assim, então nem vota em mim, porque vai te decepcionar nesse aspecto. Sim. Então foi assim. Talvez por isso eu tenha feito menos votos do que eu esperava, mas Sim. faz parte, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu entendo que tem muitas pessoas ainda no meio cristão que têm dúvidas a respeito disso. E também, por que a gente diz, né? Até eu tive uma conversa aqui há anos atrás, bem legal com o Marcel, até vocês nos ajudaram a fazer esse contato Sim. com ele. Eu estou tentando trazer ele de volta aqui. Até comentei com ele esses tempos. Tem que vir aqui de novo, a hora que estiver aí, para a gente conversar, porque muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Sim. Então, a gente até falou um pouco sobre isso. E eu entendo, assim, que um cristão... É muito complicado um cristão, por exemplo, votar em alguém que tem uma ideologia de esquerda, uma ideologia mais progressista, por uma série de motivos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, o que caracteriza mais, ou pelo menos as questões mais importantes, e por que um cristão não deveria votar em alguém de ideologia de esquerda, enfim, trazer um pouco de luz nesse assunto que é tão importante hoje. Sim. Nossa, é uma discussão assim, as tias do Zap enlouquecem, né? Mas... das duas, uma. O cristão de esquerda, ou ele não sabe o que significa ser de esquerda, ou ele não conhece a Bíblia. Das duas, uma. Porque são coisas incompatíveis, né? A Bíblia, Cristo, primeiro, ele vai defender o reino e a soberania dele. Ele é rei, ele é senhor, nós somos povo dele, né? Sacerdócio dele. E aí ele vai defender a criação dele, né? A vida, né? Ali os costumes, a maneira como nós devemos viver. Cristo a Bíblia é bem clara quanto a essas questões. E as ideologias de esquerda, elas vão de encontro a tudo isso, né? Então, o pessoal às vezes acha que o que pega assim... bate contra, tu quer dizer, né? Bate contra. Sim. E o que pega às vezes o cristão é falar, não, mas a esquerda defende os pobres. Não sei aonde. Inclusive, saiu uma fala do presidente, atual presidente, dizendo que Jesus é socialista, né? Porque a igreja defende a igreja defende os pobres mesmo. A esquerda defende os pobres. Me diz um lugar de esquerda em que os pobres, eles realmente, assim, ascenderam, né? Os locais onde a população mais ganhou capital e né, pôde melhorar de vida são lugares em que o capitalismo prevalece. Então, assim, a esquerda, ela bate muito, né, numa agenda que se tem hoje em dia, que é a Agenda 2030, né? Indo aí tudo de encontro para o final dos tempos, eu acredito, né? Globalismo, uma série de coisas. Enfim, sim. Então, eles querem, sim, um governo geral, um governo único. Eles batem muito na questão de ideologia de gênero, na questão de aborto, feminismo, tudo que vai de encontro ao evangelho. Porque, assim, não tem como tu ser cristão e defender o aborto, por exemplo. Então, como que eu cristã, que defendo a vida, vou defender e vou votar em alguém que defende o aborto? Não, assim, essa lógica ela não fecha. Mas em caso de... Não vou falar a palavra, né? Para não ter problema. Mas em caso de X, em caso de Y. Alguns casos, eu considero pecado igual, independente. O que eu considero não interessa, porque a legislação... Já tem uma lei, né? Já está a favor. Então, tu me dizer que tu está votando por conta disso, não me serve. Porque a legislação, ela já prevê. Já contempla, né? Então, assim, quanto a isso, não tem discussão. Já tá, como tu disse, já está contemplado. Né? Mas não faz sentido que eu, cristã, defenda esse tipo de coisa. Né? Sem contar a ideologia de gênero, que ela, assim, é um braço, né, do feminismo. E ela vem, assim, cada dia parece uma coisa nova. Agora eu até vi que tem... um negócio de Therian, que as pessoas acham que é uma formiga, um cavalo, um cachorro. Assim, isso é a destruição da mente. Né? Assim, a completa coerção da mente. É um pensamento esquizofrênico, né? Não faz sentido, deixa a pessoa perturbada. Né? Então, até acredito eu que né, o diabo ele se aproveita disso.
Ele se aproveita do buraco, da mente, né? Aquilo que as pessoas elas têm, as lamedas da vida, e se aproveita para trabalhar nisso, né? Então, a pessoa ela fica completamente perdida. E é isso que a esquerda ela quer. Ela quer pessoas que estejam perdidas. Porque é muito mais fácil a manipulação. E eu digo isso, tudo, como a gente fala, tudo está interligado, né? E eu não quero aqui parecer conspiracionista, mas quando chegar ao final dos tempos, por exemplo, que a Bíblia fala que vai ter a marcação, que vai isso, que vai aquilo, nós teremos que nos posicionar. Então, nós não podemos ser manada. Né? E o que eles vêm tentando fazer com isso é justamente isso. Estraçalhar o cérebro da pessoa para que ela se torne manada. Né? Para que ela não pense, ela não tenha um pensamento crítico. Ela não consegue, né? Então, isso é o que vai de encontro, assim, total ao evangelho. E sem contar que tem toda uma questão quando tu vai, por exemplo, para um país totalitarista, que é né, Coreia do Norte. China não é totalitarista, mas, enfim, tem um regime comunista, tem algumas questões ali do capitalismo, mas, de maneira geral, um regime comunista, em que a palavra de Deus ela não pode ser pregada. Então, como que eu vou defender? Mas isso não é bem o comunismo, mas isso é um regime totalitarista, é 100% de direita. Não é assim. Eu até entendo que esse conceito de direita e esquerda, às vezes, é meio bagunçado e não é o melhor de se falar, porque existem os termos corretos para cada ideologia, para cada pensamento, mas é o que se popularizou. Então, não tem como. Como é que eu vou defender algo que em outros países que já progrediu mais, né? Que inclusive acho que foi a Dilma que falou que gostaria muito que o Brasil virasse uma China. Então, assim, como é que eu vou defender alguém que está trazendo isso, né? Que, poxa, eu não vou poder ler minha Bíblia, eu não vou poder prestar culto, né? E o dever do Estado, quando a gente fala, eu gosto muito de bater nisso, quando a gente fala de Estado laico, as pessoas, viu, por isso que a gente não tem que misturar política e religião lá. O Estado laico, ele não tem a ver com misturar política e religião, ele tem a ver com o governo não se meter com a religião. Seja ela qual for. E aqui, né, independente a gente não nosso... a gente não está falando só para evangélicos. Exato. Né? Seja ela qual for. Isso é o direito do livre culto. Mas a religião, seja ela qual for também, ela pode sim se envolver com a política. Porque os políticos, eles são uma representação do povo. Então, se aqui no Brasil a gente tem maioria cristã, maioria católica, como que a gente quer que, né, a política ela também não tenha esse braço? Não faz sentido. Né? Então, precisa ter um parlamento que represente o Exatamente. povo, né? Então, a gente precisa pensar melhor nisso. Mas não é uma coisa que, assim, é das duas, uma. Como eu disse, a pessoa ela não leu a Bíblia direito, né? Não, mas a palavra, ela fala em Coríntios, né? Que, segundo a Coríntios ali, que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, muitas pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas não... A venda ainda não foi tirada. Eu acredito nisso. Que daí tem essa dificuldade, né, de compreender. E não tem um estudo assim a fundo para a pessoa olhar de maneira racional. Tu olha uma visão crítica. Né? Tem que olhar de maneira racional, né? Não só, mas aqui, hoje em dia, né, que a gente tem assim os posts, enfim, aqui ó, ajudando os pobres e aí, porque no geral as pessoas de direita ou aqui que nem os cristãos, a gente faz. Mas a gente não fica... Sem alarde, né? Sem alarde, entende? A igreja, ela trabalha muito, ela faz muito pela população, faz muito pelos necessitados, mas não faz alarde. E, na verdade, a Bíblia ela também nos ensina um pouco sobre isso. Então, muita gente né, que eu conheço faz muito, mas tu nem ouve falar. Então, assim, a gente tem porque ajuda o pobre. Não ajuda, eles querem que a pessoa continue naquilo ali, que ela não evolua, né? Então, é bem complicado. Eu entendo, claro, eles usam um discurso muito bonito, né? Eu lembro que uma vez eu vi um documentário, acho que é Uncle Tom o nome, né? Não sei se você já viu esse documentário. É interessante isso, né? Porque tu vê, nos Estados Unidos, se uma pessoa de raça negra, né? Ele se diz um republicano, ele virava chacota ou falavam mal dele porque, tipo assim, não, tu não pode ser republicano, tu tem que ser democrata, né? Vamos supor, que é um mais progressista, assim, né? E aí um relato, um testemunho de um deles é que
Ele era democrata e tudo mais, só que ele era cristão, estava na igreja e tal. E aí um amigo dele falou para ele, cara, como que tu é cristão e vota nesse partido? E, enfim, ele, tá, mas por quê? Porque eles falam exatamente isso. O pensamento mais socialista é um pensamento coletivista, então tu tem que pensar nos outros, é o que a Bíblia fala. Daí ele disse, aí o amigo dele falou, não, vamos pensar, peraí. Jesus está falando para quem ali? Ele tá falando para a sociedade como um coletivo ou ele está falando para ti? É uma responsabilidade social e individual. E daí ele começou a pensar, peraí, é verdade, Jesus está falando para mim como indivíduo. É algo, quando tu deres esmola, ou seja, é algo individual, entende? Não é tipo assim, eu vou dar o meu dinheiro para o Estado ver o que vai fazer. Não, não. Eu vou pegar a minha contribuição e eu individualmente vou lá e tal. Então a gente percebe que essa ideia que eles vendem, né, de que Jesus é socialista, não sei o quê, não tem nada a ver, né? Quando tu vai olhar, a responsabilidade é pessoal, é individual que Jesus está chamando a atenção, né? É como eu disse, né? É uma maneira preguiçosa, na verdade, de tu sempre tirar a tua responsabilidade. Sim. Porque, e como eu disse, assim, hoje, né, a gente tem um governo de esquerda aqui, né? E o que tem acontecido eu estava até acompanhando, assim, nas escolas públicas, né? O recreio é livre, em qualquer colégio. O aluno faz o que ele quiser ali, desde que ele não bata, não, sei lá, né, não fira outro colega, outro aluno. E em alguns colégios existe um movimento de alunos cristãos que fazem um culto ali, se reúnem, né? E eles estão querendo proibir isso, que não pode. E aí, olha só, a gente está falando de um governo de esquerda não, mas é liberdade. Que os alunos, não é o colégio que está fazendo, não é a diretora que está impondo, não é um professor, não é alguém. Não, a pessoa, o indivíduo, que tem ali o seu horário livre, 20 minutos, 15 minutos, não sei. Reúne com seus amigos e faz o que quer. Tipo, os guris jogam bola, as gurias fofocam, sei lá, entendeu? E um grupo ali decidiu que iriam, então, se fazer uma roda, sentar, ler algum versículo, conversar, cantar alguma música, né? Não vai, eles querem proibir. Então, assim, a gente já começa daí. E então, poxa, tu tá tirando a liberdade do indivíduo, né? Porque Cristo, é o que ele fala, Cristo ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, assim, tu já tá indo, a gente já começa, né, pisando em ovos nesse aspecto, porque Cristo morreu para que nós fôssemos livres, para que nós tivéssemos liberdade. Então, assim... Eu acho que tem um ponto que eu acho que assim, que toca as pessoas, que é, quando tu dá liberdade para as pessoas, tu também paga um preço da liberdade, né? Por exemplo, agora a gente teve um caso bem emblemático e muito triste aqui em Novo Hamburgo, desse homem que tinha um problema já com esquizofrenia e tudo mais, e era CAC e tudo mais, ou seja, a narrativa fica pronta, né? Da tragédia que aconteceu. Eu acho que a gente, claro, deveria pensar... na saúde da pessoa, realmente era alguém que talvez não deveria mesmo, não poderia ter o acesso ali e tudo mais. Mas a liberdade, ela tem um preço que é, muitas vezes, por você dar liberdade para as pessoas, algumas pessoas vão usar mal essa liberdade. Só que a resposta não é restringir, a resposta é educar. E a resposta é, daqui a pouco, ver. Tem pessoas que, realmente, caso a caso, tem pessoas que não têm uma condição por uma questão mental, etc., de usufruir de certas liberdades. Mas o segredo não é... Então é o seguinte, já que deu isso aqui, vamos fechar para todo mundo. É um problema, porque daí tu restringe a liberdade de todos para todas as coisas. Quando a gente fala... nessa questão de cristãos e ideologias de esquerda, poxa, eu fico pensando, né, a própria China, né? A China tem uma religião deles, tem até uma igreja estatal, entre aspas, mas é tipo assim, tu não pode falar o que tu quer, tu não pode... Se tu entrar lá com o teu celular na China, o teu aplicativo da Bíblia, ele desaparece. Simplesmente assim, eles some o teu aplicativo da Bíblia. Então, assim, e outros, se a gente for mais longe, né, na história... A gente fala da União Soviética, da Cortina de Ferro e outros lugares, a gente fala de perseguição, inclusive de cristãos mortos. Inclusive, até hoje, Coreia do Norte, cristãos são levados para esses lugares de trabalho forçado e tudo mais. Então, assim, como que a gente vai apoiar, né, esse tipo de ideologia? E mesmo no nosso país que tem a sua liberdade...
esses partidos de ideologia progressista, de esquerda e tal, eles apoiam esses regimes. A gente viu agora, né, o próprio governo apoiando Nicarágua, Venezuela e tantos outros lugares aonde a gente teve essa perseguição de cristãos, né? A Nicarágua mesmo, os cristãos, muitos fugiram de lá e são perseguidos, né? Então, assim, como que isso vai casar uma coisa com a outra? Não funciona, né? Não tem como, né? Não, e é justamente isso. A gente vê os cristãos sendo perseguidos e aqui, na verdade, que nem a gente fala, quando a gente vai falar de gays, trans, seja lá o que for, LGBT, TV, APT, entendeu? Tanto faz. Só tem essa liberdade e esse direito de estarem, de fazerem o que quiserem, enfim, casamento, não sei mais o quê, e nome daqui, nome dali, transforma aqui, mexe ali, justamente porque estamos aqui vivendo em liberdade e também sob a ótica do Evangelho. Porque aqui, né, esse lado nosso foi todo trabalhado com o Evangelho. O Evangelho, a nossa Constituição de 88 também traz essas liberdades, né? Então, assim, porque se eles forem, não vai muito, que estão defendendo aí Hamas, sei lá o quê, etc., vai pra lá, entendeu? Vai pra lá, vai fazer tua passeata lá, vai que nem a professora lá que foi cantar e não sei o que na faculdade, ensinar e se mostrou, vai pra lá, vai fazer isso lá. Quero ver, né? Tão defendido assim, não se cria, né? E eu ainda acho que a gente tem assim um ponto positivo e negativo. O Brasil, ele é um país muito extenso territorialmente falando. E acredito que talvez a gente nunca se tornou ou tenha essa dificuldade em ser um regime totalitário ou implementar, mas justamente pela extensão que é o país. Né? O nosso país, ele é muito amplo, então é muito mais difícil, por exemplo. Tu pega Cuba, Brasil, tipo assim, não tem. O Brasil é muito mais extenso. Então tem essa dificuldade, é uma barreira. Sim. Graças a Deus a gente tem essa barreira aqui onde a gente vive. Né? Sim. Tem um documentário também que eu aconselho a galera a assistir, que é bem interessante. Não sei se tu já viu, do Netflix, Cuba e o Cameraman. Não sei se tu já viu. É bem interessante para tu ver na prática o que acontece com o regime, né? Ele foi acompanhando desde o início com o Fidel e depois, no final da vida do Fidel, até a morte do Fidel, foi indo ali, cada 5, 10 anos ele ia lá e visitava as pessoas, e ali dá para ver a deterioração da vida das pessoas. Desde quando houve a Revolução, quando entra o regime, num primeiro momento todo mundo ficou feliz, foi não sei o quê, porque tu vinha de uma coisa ruim, tu tira do ruim, vai para uma outra coisa, tudo é melhor, né? Parece. Só que com o tempo foi se vendo a deterioração e o que aconteceu ali, a pobreza das pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu estava na praia e veio um vendedor de picolé falando um espanhol diferente. Perguntei, de onde tu é? Ele falou, de Cuba. E eu disse para ele, cara, como é que tu veio para cá? Cara, eu fugi, passei pela República Dominicana, fui vindo, consegui trazer minha esposa. Como a gente não tem filhos, então estamos aqui e tal. Eu disse para ele, cara, então tu vai poder me falar. Tu é de lá, como é que tá lá? Cara, ele falou o seguinte, se tu não tem terra e tu não pode plantar uma comida, tu morre de fome. É assim que tá lá, ele falou. E aí a minha esposa perguntou, tá, mas então o que tu me diz aqui do Brasil que voltou e votou aí num presidente de esquerda? Ele falou, como é que ele disse? Ele disse assim, é roubo, roubaram ele. Porque, óbvio que a gente não tá afirmando isso, foi ele que falou e a gente não tá dizendo que foi roubo nem nada. Xandinho, sem tretas. A gente não tá afirmando isso, ele tava falando. Porque na cabeça dele como que pode um país que tem uma liberdade dessa votar em alguém, porque eu tô vindo de lá e tô vivendo na pele o que é isso, né? Então é óbvio que isso leva anos, né? E, como você falou, tem todo um país gigante que não permite que isso aconteça rapidamente. Agora, se eles pudessem fazer isso rapidamente, a gente veria uma deterioração do país em pouquíssimo tempo. Só não fazem porque não se permite que isso aconteça, né? Então é importante, eu acho que a principal ideia nossa que eu falar de política, e eu tenho certeza de que quem está ouvindo, alguns estão concordando, outros já estão discordando um monte de várias coisas, mas pense sobre o assunto, pelo menos, né? Tenha o coração aberto para pensar, para falar sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto complexo, um assunto difícil, mas é como tu disse no início, se a gente simplesmente abrir mão, eu não gosto, então quer saber, alguém vai decidir as coisas por nós, né? Alguém vai tomar a frente por nós, e aí no final das contas a gente vai ser tolhido das nossas liberdades. E aí tem uma outra coisa que eu penso, né? O cristão às vezes ele é tido como reacionário, como, né, muito conservador e não sei o que, reacionário,
Mas veja, a gente luta pela liberdade. Quando a gente luta pela liberdade, não é a minha liberdade. De todos. É de todos, inclusive do de esquerda ter a oportunidade de falar. Sim. Exato. E eles lutam muitas vezes por essas questões de gênero e tal, ou seja, pela liberdade deles, mas não querem que a gente tenha a nossa liberdade, né? Não, e eu converso com todo mundo, literalmente, assim. Tanto que quando saiu o resultado das eleições, tem um conhecido, assim, que a gente sempre troca farpas amigáveis. Mas a gente sempre discute bastante política. Ele tá no espectro oposto, totalmente. Tem um abismo entre nós. Sim. E aí ele veio assim, finalizou ali as eleições, enfim, Bolsonaro perdeu, Lula ganhou. Daí ele, queria vir te agradecer e tal, porque muita gente veio aqui me xingar e eu sempre tive uma conversa muito boa contigo, muito respeitosa, porque é isso, talvez ali, eventualmente nas redes sociais, tu vai postar um vídeo sendo mais combativo, né, falando, mas no X1, né, a gente não é assim. Tu tem que estar disposto a conversar. Isso tem equilíbrio, né, com as pessoas. E isso eu digo para os dois lados. Tu tem que estar disposto a conversar e ouvir. Eu estou disposta a ouvir a pessoa que pensa diferente de mim. Eu posso discordar, e provavelmente vou discordar quem pense né, nesse aspecto diferente. Mas eu estou aberta a ouvir, estou aberta a conversar, isso é importante. Até porque, ouvindo pessoas que pensam diferente, isso pode firmar ainda mais o meu pensamento, né? Me trazer mais convicção ainda. Eu escuto, às vezes, alguém falando, e a pessoa está me falando, pensando que é uma coisa boa, e eu penso, caraca, isso só me confirmou ainda mais o que eu penso. Então, é importante ter esse diálogo, e é importante a gente estar aberto, porque às vezes a gente pensa, eu não vou conversar com o fulano, porque ele é assim e pensa assim. Não, a gente tem que conversar, a gente tem que estar disposto a ouvir, né? Porque isso faz a diferença. A pessoa, olha, né? Eu encontrei aqui alguém que pensa diferente, que, né? Eu, por exemplo, nas redes sociais, assim, acho que normalmente, quando eu falo de uma maneira bem grosseira, assim, né? Sendo bem combativa, como a gente falou. Mas quando a pessoa vem falar comigo no particular, eu tô sempre aberta, na verdade, a responder. Sim. Então, é combativa também em propostas, né? Em situações pontuais. Eu até domingo ministrei sobre o equilíbrio, uma vida equilibrada. Até quando eu estive na prefeitura, eu tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas socialistas. E realmente, assim, inclusive de partidos desse espectro, mas o convívio foi sempre muito respeitoso, né? Inclusive, uma das amigas que eu fiz, eu dizia para ela, tu é a socialista mais conservadora que eu conheço, porque a gente conversava e ela, eu concordo, então tu é mais conservador do que socialista. Então, assim, esse convívio, ele tem que ser amigável. A gente teve experiências na cidade, eu achei bem interessante também quando o pastor Paulo ele foi homenageado aqui na Câmara dos Vereadores da cidade. Um vereador do Partido dos Trabalhadores, inclusive do PT, que sempre foi respeitoso conosco, falou muito bem a respeito dele, da amizade que eles tinham, né, do carinho, do respeito que ele tinha. E ele ainda falou, dizem que é difícil, o cara de esquerda e tal, mas a gente sempre teve um convívio respeitoso. Sim. E eu admiro muito ele e tudo mais. Então, eu achei interessante, conseguimos construir na cidade uma amizade com as pessoas. Posso não concordar, né? Com os princípios, com os pontos ali e tal, mas a gente pode ser respeitoso um com o outro, a gente pode conversar. Eu acho que esse é um ponto também que no Brasil, infelizmente, ficou demais, assim, passou do ponto, né? Sim. A gente viu agora o pleito de São Paulo, eu acho, assim, que houve um desequilíbrio muito grande também, né? A gente precisa também voltar, assim, uma racionalidade. Sim, né? Nós somos animais racionais. Sim. Então, assim, falta isso, mas é bem como tu disse, dos dois lados vão ter pessoas boas, pessoas ruins. Pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, né? Então, eu conheço várias pessoas, né, do espectro oposto que eu sei que tem uma intenção genuína e verdadeira de um resultado final bom. Elas enxergam o meio de chegar nesse resultado final, que às vezes a gente quer o mesmo resultado final. Mas elas enxergam um meio diferente do que eu, né? Sim. E tá tudo bem. Assim, a gente vai se respeitar e vai conversar e tudo bem. Assim como eu acredito que tem muita gente mau caráter mesmo, mal intencionada, do espectro oposto, mas dentro do meu espectro também tem muita gente mau caráter e mal intencionada. Né? Isso não é uma regra, esse lado aqui, assim, não existe isso, né? Porque a gente está falando de pessoas. Sim.
Queria te perguntar também, o que te inspirou, assim, quem foram as tuas inspirações para entrar na política e também na fé, assim, quem são as pessoas que tu te espelhou para entrar e, enfim, que tu vê como uma referência, assim, na tua vida? Bom, na política eu vejo o Marcel, né? Que inclusive tá com um processo nas costas, enfim, que é um absurdo. Sim. Mas a deputada Ana Campanholo, né? Eu conheci ela em 2020, assim, ali na pandemia, né? A gente tem que gravar alguma coisa com ela também. Dá pra trazer ela. E ela, assim, eu vi ela falando, meu Deus, é tudo que eu penso. E aí eu sempre gostei, né? Eu sempre digo, a pessoa que faz direito, ela faz formada em direito, né? A pessoa que ela faz direito porque ela gosta de uma treta. Porque tu recebe pra o quê? Pra defender a outra pessoa, né? Pra se envolver na treta dos outros, na briga, né, dos outros. Então, eu sempre gostei, eu gosto disso, né? Eu gosto desse movimento. E então eu conheci ela ali e vi alguém que estava se posicionando de uma maneira assim que eu achava muito correta, assim. Muito correta, a maneira como ela falava sempre me encantou. Então eu tive ali nela uma inspiração. Depois ainda que eu fui conhecer o Nicolas, né, que hoje também está bem grande assim, mas são os principais. O Marcel, para mim, ele é irretocável, ele é um dos caras mais coerentes assim que eu conheço na política, um dos caras mais corretos assim, não, isso aqui não é uma propaganda para ele, mas assim, de verdade assim, eu falo isso, pude conhecer ele melhor. E ele não só é aquilo que ele demonstra, enfim, né, lá, mas ele é também no particular, né? Ele é essa pessoa. Então, isso é, assim, a gente precisa de mais pessoas como ele. Sim, né? tiver uma coerência, né, do discurso dele, da ação dele, do trabalho dele. Ele hoje encabeça algo bem importante, né? Tem feito esse combate dentro da Constituição, né, a respeito de todas as questões do STF e tudo mais, por isso que está sofrendo. É bem complicado, né? Porque quando a gente elege um parlamentar, a palavra parlamentar vem do italiano parlare, e parlare é falar. Então, ele deveria ter liberdade para falar o que quiser, porque a gente bota eles lá para falarem por nós, né? Então... E pela Constituição ele tem a liberdade. Ele tem a liberdade. Mas essa é a luta, né? Enfim, é bem complicado. E no aspecto da religião, né, do cristianismo, eu trago muito... assim, a pessoa que eu vejo... Né? Hoje, para mim, eu vejo o Douglas da Descope, alguém mais atual, né? Mais novo, mas eu acho que ele carrega assim um evangelho puro, simples, né? Traz, e ele consegue também fazer esse trabalho que a gente tenta fazer aqui, eu acho, de ser alguém mais polido, né? Uma pessoa equilibrada. Ele consegue trazer e conversar dentro dessas esferas, né? De uma maneira muito coerente, eu acho, né? E sem abrir mão do evangelho, sem abrir mão da palavra, né? Pelo contrário, tendo a palavra ali como centro. Então, eu gosto bastante, assim, né? Da maneira que eles lidam, me inspiro bastante neles. Tenho a minha avó, que já faleceu, que o cristão, eu sempre digo, né? A morte do cristão, ela é diferente, né? Ela estava indo, ela falava assim, tá tudo bem, eu tô indo ver o meu amado. E assim, ela fechou os olhos, sabe? Numa tranquilidade, numa paz, assim. E eu nunca me esqueço, eu sempre me relembro, assim, e acho isso muito interessante, que sobre a gente fala, né? Sobre orar constantemente, né? Orar e sem cessar, falar em línguas. Eu lembro que quando eu era criança, assim, vira e mexe, eu via ela assim... E eu perguntava, o que tanto faz? Eu tô falando com Deus, tô orando, assim. Isso me marcou porque era literalmente o tempo inteiro que ela não tava ali se comunicando com a gente. Sim. Ela tava assim, né, fazendo alguma coisa, ela tava conversando ou falando, e ela sempre fala, eu tô falando com Deus, né? Sim, então, é um legado, né? Então, e de outras pessoas que eu tenho, assim, além aqui, claro, né, dos meus pastores, né? O pastor Paulo, o pastor Gerson, que são referências, né? Pô, a gente tem aqui um trabalho de mais de 20 anos, né? Eu cresci ouvindo vocês, ouvindo o pastor Paulo. Então, são pessoas que têm um caráter, que são inspiração para nós, né? Então, eu vejo que isso são balizadores. Até por isso que eu digo, né? Por que os bons eles têm que estar na política? Se os bons eles tiverem bons balizadores, pessoas que vão poder te auxiliar, porque ninguém é de ferro.
mas tu precisa ter pessoas ali que vão puxar a tua orelha, que te conhecem, que têm essa liberdade contigo, que são os teus balizadores. E não é o Douglas lá de longe, né? São pessoas aqui de perto, em quem a gente pode se espelhar e buscar auxílio. Então, assim, essas são as minhas referências, por assim dizer. Que legal, que legal. Tem uma pauta hoje no meio político, muito, até tu citou a Ana Campagnolo, ela fala muito sobre feminismo, né? Tem uma pauta hoje que é essa coisa das mulheres na política. Se começou a defender muito uma bandeira, de novo, desse espectro mais progressista. Começou, né? Mas, assim, como é que eu te vejo? Poxa, você é mulher, esposa, mãe, cristã, é tipo tudo o contrário do que esse espectro defende sobre a mulher na política e tudo mais. E graças a Deus a gente tem visto um crescimento muito assim mais conservador, liberal das mulheres na política, tem sido bem forte. E essa pergunta, como é que tu vê a importância da mulher cristã que tem esses valores que ao mesmo tempo são conservadores, porque tipo assim, esposa, mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, qual a importância dessa mulher cristã se envolver na política, né? Eu vejo, assim, que nós somos a maioria. Tu vai olhar, a gente fala, porque o feminismo conquistou o direito ao trabalho. Pastor, se eu te desse aqui, sei lá, 2 bilhões, tu não precisa trabalhar nunca mais. Tu vai trabalhar? Não vai. Tu vai fazer o que tu gosta, entendeu? Então, assim, o trabalho não foi uma conquista. Né? As mulheres entraram, por exemplo, no mercado de trabalho, isso eu posso... A gente estuda também um pouco da história do direito, enfim. As mulheres, elas entraram no mercado de trabalho quando, né, começou a Revolução Industrial. Então, o que acontecia? As máquinas, na época, elas eram muito rudimentares, né? Os homens se machucavam, perdiam um dedo, uma mão, uma perna, não tem como tu trabalhar. Quem não tinha, lá na época, não tem essa, vai ficar afastado do INSS, vai ficar te pagando. Então, o que aconteceu? As mulheres, elas tiveram que entrar porque o marido perdeu a perna, então, se não trabalhar, não vai ganhar. Não tem comida em casa. Então, foi uma necessidade. As mulheres, elas entraram no mercado de trabalho não porque... uma conquista, meu Deus, que maravilha. Porque tu vai ver, a maioria, inclusive, das mulheres, quando ganham filho, né? Por exemplo, que é a fase que eu tô, elas não querem mais trabalhar. Elas querem ficar com a sua prole ali, né? Com o seu filho. Então, e o porquê é importante? Eu, particularmente, tenho opiniões bem diversas, assim, bem contrárias, que nem a gente tem ali uma porcentagem mínima de mulheres que tem que fazer parte, né, do pleito em cada partido. Eu sou contra, porque tu vai ter um monte de nome fantasma. Né? Ali no meu pleito junto comigo tiveram vários nomes fantasmas. Isso é ruim, porque tu tá obrigando, né? A maioria das mulheres não é que elas não se importem com política, elas se importam, mas elas querem botar alguém para representar elas, não querem elas estar lá ocupando, né, esse papel. E a maioria delas, por exemplo, eu confio em muitos homens que são bons. E eu tenho uma experiência muito boa com vários homens. Tipo, tem meu pai, tem os meus pastores, meu marido. Tal. Então, a gente conhece homens bons. Então, a mulher, ela confia em bons homens. Ela não tem esse problema. Claro, não estou falando que a gente não tem que participar. Tem que participar. Quem tem esse interesse tem que participar. Por quê? Que nem tu falou, mãe, esposa e tal, tem meu negócio. Então, eu vou representar essas pessoas. Então, tem outras mulheres que têm esse interesse. É importante. Porque nós vamos estar ali pensando em políticas que nem aqui em Viamão. As pessoas, elas saem para trabalhar fora. A maioria. A gente tem a tranqueira todo dia de manhã, muito conhecida. O prefeito estava falando na reunião com os pastores, mais de 70 mil pessoas saem todos os dias. É muito, é absurdo. É muita gente. Então, quem fica na cidade? Assim, de maneira geral. Ou o empresário, ou as mães que não trabalham, que vão levar o filho na escola, vão cuidar ali de vão fazer os seus pequenos negócios, né? Então, por exemplo, Viamão precisa, né? Continuará precisando de pessoas que vejam esse aspecto, né? Que façam política pensando nisso. Porque, então, se tu for ver, na cidade durante o dia, quem fica aqui? É a mãe, né, que cuida do filho, que vai levar o filho na escola, que vai pegar o ônibus aqui, o municipal, vai rodar por aqui. Então, assim, é importante. Claro, não que seja obrigado, que é quase isso que está acontecendo, né? Tem uma obrigatoriedade. Mas é importante, porque nós precisamos ter representantes, como a gente disse, de todos os aspectos e espectros. Então, se a mulher ela tem esse interesse,
é muito importante. Mas, claro, não por... É o que eu sempre falo. Assim, eu fui... nessa política, né, fui atrás, né, para ver o que eu iria defender, e sempre vim, defende alguma coisa das mulheres e tal. Não é que eu não gosto disso. Eu não gosto, na verdade. Eu não gosto desse discurso, vota em mim que é mulher. Não, porque eu vou fazer uma política para todas as pessoas. A saúde, ela não precisa funcionar para a mulher. Ela precisa funcionar para todos, né? Então, assim, a educação, ela não precisa funcionar para a mulher, ela precisa funcionar para todos. Sim. O empreendedorismo precisa funcionar para todos, né? Quando a gente tem esse discurso, mesmo do nosso espectro da política, é muito ruim, porque a gente está quase que querendo ali se igualar, sabe? E não é assim que funciona, né? No reino, nós não competimos, nós trabalhamos em equipe. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito numa política que a gente coopere, né? Trabalhe em equipe. Então, aquelas pessoas que têm esse chamado, porque que nem a gente vê na Bíblia, muitas mulheres donas de casa, enfim, mas a gente vê Débora, né? Que era juíza, né? Esther. E, assim... Maria foi mãe, criou Jesus, mas como a gente falou, Esther, Débora, Jael, ali dentro da sua casa, ela teve aquele trabalho, né, e ficou conhecida por ter dado a vitória. Então, existem mulheres que vão ser chamadas. Vocacionadas, né? Então tu precisa estar aberta também para isso. É que é interessante trazer esse assunto, porque a igreja... na sociedade, ela é tida como quadrada, retrógrada. Tipo assim, a mulher não tem voz, a mulher ela é esposa, mãe, ela tem que ficar em casa. Primeiro, desqualificando essas coisas, que eu acho muito ruim, porque para mim não tem missão mais bonita do que ser mãe, né? Do que ser uma boa esposa e tudo mais. Agora, é óbvio que quando a gente diz isso, a gente não está diminuindo a mulher, mas a gente tem que explicar isso hoje, porque virou sinônimo, infelizmente, na sociedade, né? Mas, tipo assim, a gente não está diminuindo a mulher, e aquelas que são vocacionadas, como tu disseste, tu é empreendedora, tu se envolveu num pleito, logo tu tinha acabado de dar luz, então assim, pois tu é mãe, tu é esposa, tu é empreendedora, tu tá fazendo milhões de coisas e tu é cristã, tipo assim, parece que para as pessoas hoje nossa, mas como assim? Para ver como a igreja, ela, pelo contrário daquilo que se diz lá fora, ela tá muito à frente do seu tempo, porque a própria igreja que defende que a esposa deve edificar o seu lar, que ela deve ser submissa ao seu marido, e as pessoas já aproveitam para dizer, bom, pois então, a mulher é o capacho do marido. Não é isso que a Bíblia ensina. Ela deve estar ao lado do marido, e a submissão significa estar debaixo da mesma missão. É uma submissão. Se o Igor falasse para mim, não quero que tu concorra, eu não concorreria. Mas assim, ele falou, vai. Teve o apoio, vamos junto. Na verdade, eu falei, não, eu não vou. Ele, não, vai sim, vai. É isso, tu gosta, tu tem que ir. Sabe? Então, é isso. As pessoas elas têm uma ideia totalmente errada. Sim, né? Por isso que eu acho importante a gente falar, porque, na verdade, a igreja está na vanguarda disso. É o contrário do que as pessoas acham na sociedade. A igreja está na vanguarda disso, incentivando as pessoas, incentivando as mulheres. As mulheres são o maior número, na verdade, né? São o maior número no país. Hoje, a gente pega estatísticas que mostram que as mulheres se formam mais do que os homens. Então, elas hoje têm esse incentivo. Tem muito mais mulheres formadas hoje, e até estava vendo há tempos atrás uma fala do Jordan Peterson, e ele estava falando que ele trabalhou com várias mulheres super bem-sucedidas, inclusive até advogadas, donas de escritórios e tudo mais. Ele disse que chega um determinado momento da idade da mulher que ela conseguiu tudo que ela queria. Tipo assim, ela no lugar onde ela está, ela é a maior, ela tem o maior salário, enfim... E aí ele percebeu que começava a ter dentro delas uma insatisfação. Como quem diz assim, é isso? Tipo assim, tá, sou bem sucedido, tenho dinheiro, tenho um carrão, tenho cargo, os homens estão tudo abaixo de mim. É isso? Tipo assim, e aí ela começava a ter uma vontade de ser mãe, entende? Então, veja como muito daquilo que a Bíblia já nos ensina, já nos mostra sobre a missão de mãe e tudo mais, isso está no interior do homem, da mulher, a missão correta, né, do homem e da mulher na sua missão e tudo mais. E como é importante a gente voltar a defender esses valores e mostrar para as pessoas
que a igreja não é um lugar do não pode. A igreja não poda a mulher. A igreja não diz, não, a mulher não pode fazer isso. A mulher... Pelo contrário, a gente está vendo no teu exemplo que é bem o contrário. A igreja, ela impulsiona as pessoas e as mulheres para viverem a sua vocação, né? É bem isso. Até poderia ter um podcast só falando desse tema, mas é muito isso. Eu agora, com a experiência, eu digo, não tenho uma... Eu vou poder fazer qualquer coisa no mundo, tá? Sim. Eu posso fazer qualquer coisa. Nada vai tirar a realização de quando eu tô com o Ethan no colo. Tipo assim, ele tá ali, tá mamando, eu tô nutrindo ele, sabe? Eu vejo ele crescer, até me dá uma tristeza, porque ele tá crescendo muito rápido e os filhos crescem rápido. Te prepara. Me sinto idosa falando isso. Mas, assim, nada. Eu posso ganhar, conquistar qualquer coisa. Eu nunca vou sentir essa sensação, isso, nunca. Nunca nada vai se comparar a isso, nada. E é uma coisa da nossa criação mesmo. Sim. E tá tudo bem, na verdade, que nem assim, a gente sempre mexe, né? Cara, a gente tem liberdade, temos liberdade, mas também nós fomos criados dentro de um ambiente. Se tu tirar um peixe, por exemplo, o peixe ele tem todo o oceano, o mar ali para nadar, enfim, e ser livre. Mas tu tira ele de dentro do oceano, porque eu quero, né, mudar o meu ambiente, fazer diferente, ser diferente dos demais e tal. Ele vai morrer, porque ele não consegue sobreviver. Então, nós temos, sim, claro, existem exceções à regra. Eu acho que talvez nesse aspecto eu seja uma exceção à maioria da regra. Porque, de maneira geral, não é que as mulheres elas não se importam. Elas se importam, mas elas vão querer escolher alguém para estar ali no lugar delas. porque elas vão optar por fazer coisas que lhe interessam mais. Como, por exemplo, estar com o filho. Se eu puder, assim, eu fico ali o dia todo, sabe? Tranquilamente. Queria que não crescesse, que não... Enfim, que ficasse do jeito que está para sempre. Sabe? Porque é uma realização. Não tem como dizer que não. Inclusive, me admira muito quem já gestou, quem já gerou, enfim, conseguir ser feminista. Porque, assim... ou negar a existência de Deus. Porque, para mim, não tem nada que mostre mais e revele mais Cristo... que esse milagre, né? Do que esse milagre. Porque, assim, a gente sempre achei isso, sempre falei, mas vivendo é bem diferente, né? Como isso podia ser um podcast inteiro só sobre isso, né? Mas, assim, é muito legal. É muito legal ver Cristo dessa forma, sabe? Sim. E deixa eu te perguntar, tem muitas pessoas, muitos cristãos que têm uma ilusão a respeito do que é a política, né? Toda vez que chega na época de um pleito, seja ele estadual, municipal, federal... a gente volta no mesmo ponto, né? Porque daí é muito corte de internet, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Tu tem um candidato, muitas vezes, que fala coisas que a gente não gostaria que ele falasse, né? Mas como que isso funciona, né? Eu te pergunto isso. Não existe um candidato perfeito. Como que deveria ser a posição das pessoas nessa hora de votar, né? Sim. Como que deveria ser o entendimento delas para votar? Quais são os fatores mais importantes? Sim, o candidato perfeito ele existe no nosso imaginário só, né? Porque, na realidade, nós estamos lidando com pessoas. Sim. Todos, sem exceção, né? Cristãos ou não cristãos, somos pecadores e vamos errar. Querendo ou não querendo. A diferença do cristão é que ele busca, né, ou deveria buscar, um caráter mais parecido com o de Cristo. Então, a ideia é que a gente erre menos. Eventualmente, com alguns não funciona, mas enfim. Por isso que o candidato prefeito ele nunca vai existir. Mas, quando a gente olha, quem é que eu devo eleger, então? Aquele que minimamente defende coisas parecidas e que se mostra coerente, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma reeleição, a pessoa que está concorrendo a uma reeleição, ela não tem que me prometer nada. Ela tem que me mostrar o que já foi feito, entende? Se não foi feito... Provavelmente tchau. Não vai fazer, né? Exato, né? Então, assim, o cristão, a gente tem que levar isso a sério. Como a gente disse, nós somos adultos, então a maioria, né, adulto a gente já se vira, mas são os nossos filhos que depois vão estar no colégio, que vão estar vivendo. O cristão ele tem que olhar para o candidato e realmente olhar para a vida desse candidato e ver o que ele... mas ele não falou isso, ele não falou isso, mas assim,
de maneira geral, a atitude dele, né, o que ele defende condiz com o evangelho, está mais né, dentro das opções que eu tenho, quem é o melhor, eventualmente o menos pior, né? Mas eu tem acho essa questão do sistema político nosso também, que acaba fazendo que a gente vote no menos pior também. Né? Porque daí, assim, ganha uma popularidade e... Enfim... Mas é importante. A gente não pode tirar a importância disso e que faz parte, como a gente disse, faz parte. Eu recebi até de algumas pessoas, tipo, ai, não queria votar e tal. Tal. Deu, ótimo, então tanto faz. É simples. Tu tá abrindo mão e deixando que os outros decidam por ti. Eu digo que a pessoa que não vota é uma pessoa covarde e que assim, né... quer tirar a sua responsabilidade. Porque, tudo bem, o meu candidato pode não se eleger, mas eu estou chamando a responsabilidade. Já que no Brasil é obrigatório o voto, que eu sou contra também, mas isso aí é outra história. Então, que eu faça isso da melhor maneira, ainda mais sendo cristão. Nós, como a gente disse, eventualmente tu não vai ocupar aquele espaço de um político, mas então... haja de uma maneira política coerente com o evangelho, né? Busque conhecer, como a gente falou, o perfeito não vai existir, mas vai existir alguém, com certeza, aí assim, até a gente fala do menos pior, mas hoje em dia a gente tem bons candidatos, né? Eu vejo, nós temos bons candidatos, como eu disse, eu ainda acho que não é a maioria, né? Mas nós temos bons políticos, né? Além desses que eu falei, por exemplo, que são inspirações para mim, nós temos sim bons políticos. Dentro da política tem o jogo político e isso, né, para alguns faz parte. Eu tentei não fazer, na verdade eu não fiz, inclusive, como eu disse, né, por isso talvez não tenha obtido um número mais expressivo ali de votos. Tem um jogo político. Alguns vão fazer, outros não. Tudo bem, mas essa pessoa ela continua sendo coerente, ela continua defendendo. Eu olho para a vida dela, ela reflete Cristo, porque, né, a gente teve a reunião até com alguns candidatos ali e todos, né, na hora ali para agradar, né, leram ali a maioria leram um versículo e aí, porque eu sou cristão, porque eu tenho família. Meu querido, me mostra na prática. Me mostra na prática, porque ser cristão tudo bem, as pessoas elas têm o costume de falar, mas ser cristão, na minha visão, não é autodenominativo. Sim. Na época da eleição, todo mundo vira crente. Né? Exato. Então, assim, não é autodenominativo. Eu olho para a vida. Eu olho para a vida de vários políticos e eu vejo algo diferente. Então, o cristão ele pode fazer isso. E é minimamente, assim, tu pode pesquisar rápido, uma pesquisa rápida. Às vezes tu vai, né, uma coisa que vai durar 4 anos, seja federal ou seja municipal, são 4 anos da nossa vida. Tu pesquisa ali 1 hora, 2 horas, tu gasta teu tempo com isso e tu vai encontrar, né? Tu vai achar essas opções. Sim. Então, a gente tem que ser racional nisso também. Sim. Olhar, a Bíblia, ela sempre nos chama para ser racional, tanto que o pessoal, né, a gente sempre fala do Espírito Santo, nós somos tomados pelo Espírito Santo, mas o profeta, ele continua tendo o domínio, a nossa racionalidade, nós abrimos espaço para o Espírito Santo agir através de nós, mas o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Então, Deus, ele sempre nos chama a não perder a nossa racionalidade, a não perder o controle da nossa mente. Pelo contrário, ele nos chama para tomar o controle, né? Para fazer isso de maneira consciente. Então, na política não pode ser diferente. Eu trago o assunto porque eu lembro que acho que uma das eleições foi muito emblemáticas, foi lá em 2018, né? Quando a gente tinha um candidato mais alinhado aos valores cristãos, se diz cristão, tudo e tal. Mas tinha falas infelizes, assim, né? Volta e meia falava alguma coisa e tal. Às vezes dá vontade de pedir, fica quieto, só não fala nada que tá tudo bem. É melhor só não falar nada. Exato. E aí a gente foi muito criticado, muito julgado. Olha aí, em quem vocês estão votando e tudo mais. Só que a questão era, e eu vou votar em quem? Né? Se eu não votar nesse candidato que tem valores alinhados e está dizendo eu vou trabalhar pela liberdade, né, pela família, por esses valores que são os nossos valores. Do outro lado, a gente tinha um candidato com uma série de outras questões que eu nem vou falar aqui, mas principalmente com a ideologia de esquerda que a gente citou aqui. Como que eu vou votar, né, no outro espectro? Não tem como.
Mas é difícil para as pessoas entender isso, entende? Tipo assim, mas ele falou bobagem, não sei o quê. Eu sei, eu também gostaria que ele não tivesse falado, mas tipo assim, na hora de votar, eu vou ter que tomar uma decisão por princípios, né? É muito simples, tu pega essa mesma pessoa que falou isso, sei lá, no trânsito, por exemplo. Tu nunca, o irmão nunca xingou ninguém no trânsito, nunca perdeu a paciência. Eu perco a paciência toda vez que eu tô dirigindo, a paciência ela vai com Deus, né? Manda um beijo e um abraço. Mas assim, nós falhamos muito, né? Que nem assim, vocês são exemplo, que nem eu disse, né? São espelho. Os meus pastores são um espelho para mim. Eu sei que eles erram e vão errar. Sem dúvida. Às vezes vão errar, às vezes a gente erra nos holofotes, às vezes a gente erra no secreto. Né? No secreto a gente é sempre melhor, porque é mais simples, assim. Mas como alguém que está com os olhos, por exemplo, do país inteiro, né? No caso da presidência... E tem toda uma pressão em cima, né? Também. Não vai ter os erros, por assim dizer, aumentados. E volto a dizer, a gente tem muito o cristão de BGE, né? O católico de BGE. Então, às vezes, a pessoa ela defende ali os princípios, mas ela não tem aquele caráter ainda. Mas a vontade de defender os princípios está ali. Então, se eu tenho alguém que tem essa vontade de defender os princípios, mesmo que talvez ela ainda... O caráter dela não foi 100% moldado. E o nosso caráter só vai ser 100% moldado na glória. Né? Eu espero que todo mundo saiba disso. Acho que ninguém é perfeito. Então, assim, ela não teve o caráter ali moldado. Né? Não se colocou nesse ponto. Mas ela tem essa vontade. E esboça isso, apesar das falas não tão boas, né? Das falas assim que a gente não gosta, mas nas atitudes ali, na hora do mandato, na hora do projeto de lei, na hora das aprovações, das recusas, se mostra coerente naquilo, né, que são os nossos princípios. Então, a gente precisa, com certeza, olhar esse aspecto. Né? Não tem como não. Claro, sim. A gente já está aqui um bom tempo nesse papo. Queria te fazer uma última pergunta para tu deixar também a tua mensagem pessoal. O que tu diria para a galera jovem que tem o interesse de se envolver em política, que gosta? Eu até acho que o lado positivo de tudo que vem acontecendo desde lá de antes da pandemia, 2018 e vindo, para mim foi uma coisa muito interessante, é que se fala muito mais em política hoje, né? Nas redes sociais, na internet, nós temos inúmeros programas, podcasts e tudo mais, onde se fala mais sobre política. Só isso para mim já é uma vitória, que tipo assim, pelo menos a gente está falando sobre o assunto, a gente está conversando e tudo mais. Então, hoje talvez a gente tenha mais jovens querendo se engajar e tudo mais. O que é o teu recado assim, para a galera jovem, cristão e que está a fim de se envolver com política? Participe, né? Estudar. A gente tem acesso. Temos acesso, tem infinitos cursos de política, né? Assim, bons cursos. Eu, particularmente, eu sou aluna da deputada Ana Campanholo, né? Eu sei que o Nicolas, por exemplo, tem cursos também. A gente tem a Brasil Paralelo, né? Poderiam aqui nos patrocinar, mas, né? O PNC, mas não é o caso. Mas que eles trazem estudos a respeito, né? Buscar conhecer, estudar. Porque o jovem, uma coisa que a gente tem é tempo. Né? Que nem hoje eu sou jovem, mas já não tão jovem, porque agora tem filho, enfim, etc. O tempo ele vai ficando cada vez mais escasso, né? Quanto mais jovem, mais tempo tu tem disponível. Então, estudar é o começo de tudo. E eu vou te falar que poderia estudar a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, decore a palavra, né? Guarde a palavra no teu coração, peça para o Espírito Santo dar o entendimento. E busque daí, segundamente, sim, estudar sobre política, buscar compreender os temas, buscar entender, porque às vezes a gente olha uma manchete e ela não é aquilo que é. Ou tem um projeto, mas tem algo por trás. O que vem por trás? O que acarreta? Como funciona? Né? Busque entender. A política, ela parece complicada, mas ela não é tão difícil quanto parece, né? A gente tornou complicada para que as pessoas já tivessem essa preguiça, mas ela não é tão complicada quanto parece. Acho que buscar o conhecimento, né? A Bíblia ela fala para que nós venhamos a buscar o conhecimento, que o povo parece porque por falta de conhecimento. Então, o jovem ele tem tempo. Ele pode, sim, buscar o conhecimento. Busque a Deus muito, leia a palavra de Deus, peça
a compreensão, peça sabedoria, peça para que Deus trabalhe na nossa mente, né? Tire a venda da mente, tire a venda dos olhos, para que tu consiga compreender aquilo que está sendo falado. Porque, infelizmente, a gente tem muitos analfabetos funcionais hoje em dia. Os jovens, por exemplo, eles têm, sabe ler, escrever, mas eles não interpretam o texto. Então, isso é importante. Buscar compreender a política, porque o jovem, ele tem, além de tempo, ele tem essa garra, né, que a gente diz. A gente tem intensidade, o jovem, ele tem intensidade. Para fazer algo, né? Nós temos isso, nós podemos fazer isso. E a política, ela precisa de renovação, justamente porque senão tá, que nem aqui em Viamão, tem um cara que ele é vereador aqui de Viamão há mais tempo do que eu tenho de vida. Entende? E tu vai olhar assim, mas em 26 anos, eu tenho 26, né? Então, em 26 anos o cara fez uma coisa que outra. Não tem condição. A política, ela precisa, né, de pessoas jovens que estejam interessados, né? Busque, claro, até eu tenho aqui o partido, não, né, etc. A gente quer começar a trabalhar com o jovem aqui em Viamão e dar essas ferramentas. Se não quiser depois seguir no partido, ou não interessa, mas assim, vamos conversar, né? Vamos trocar essa ideia. É importante isso. Sim. Isso aí. Acho que esse recado é importante, essa renovação é necessária e a gente precisa de boas mentes lá, né? Trabalhando por nós. Cris, muito obrigado por essa conversa aqui. Foi bênção demais. Eu tenho certeza de que você que está aí do outro lado escutando ou assistindo, né, você foi pelo menos assim instigado aí no teu interior a pensar, a refletir. E eu quero te pedir, envia esse podcast aí para os teus contatos, para os teus amigos, aquele amigo lá da conversa, na família lá, aquele familiar que precisa ouvir falar um pouco mais sobre política. Eu sei que é um assunto de novo espinhoso, mas é muito necessário. Talvez um dos assuntos mais importantes para a gente falar nos dias de hoje. Isso impacta demais a tua vida diária, o teu dia a dia. Então envia para alguém, eu tenho certeza que ele vai ser extremamente abençoado. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês e até um próximo episódio.